Saudações em Cristo, seu professor Alex Araújo, professor e pastor, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre hermenêutica, uma das nossas matérias aí da teologia fundamental. O que é hermenêutica? Hermenêutica aí vem do grego hermeneu, hermeneuein, e significa explicar, traduzir ou traduzir, explicar. Pode ser definida como a arte, pois tenta descobrir o texto significativa para o autor. A hermenêutica aí vem do nome Hermes, né? Que era um deus aí da mitologia grega, que esse deus era considerado por falar bem, né? Então surgiu a ideia de hermenêutica. A hermenêutica também não é uma matéria só da teologia, como é uma matéria também da, da do direito, né? Do direito, onde temos aí hermenêutica jurídica. Hermenêutica. Origem da palavra, né? O primeiro a estar usando essa palavra foi Platão, em 440, 399 a.C. O termo remete aí, como eu disse, né, ao deus grego, né? Da mitologia grega, Hermes, né, que era o deus da comunicação. Depois passou a ser utilizado aí para a interpretação aí de textos sagrados. A necessidade da hermenêutica. Ela faz necessário e é importante devido aos abismos que se interpõem entre o leitor e o texto bíblico. Nós vamos conhecer aí os 4 abismos que nós encontramos aí durante o estudo da palavra, né? Que são históricos, culturais, linguísticos e filosóficos. Primeiro abismo, o abismo histórico. O fato de estarmos largamente separados no tempo dos escritores da Bíblia, né? Cada escritor aí numa época vai trazer aí um fato histórico diferente, Antigo e Novo Testamento. E aí depois nós temos o abismo cultural, onde tem uma diferença grande aí na área cultural nos tempos bíblicos. Temos também o abismo linguístico, né? Onde temos as línguas faladas que são as 3 línguas, né? O hebraico, o aramaico e o grego. Essas 3 línguas compõem aí a, a Bíblia, né? O hebraico, o Antigo Testamento, o grego, o Novo Testamento. E parte do Novo Testamento também tenha sido escrito em aramaico. Aí nós temos exemplos do profeta Esdra, né? Esdra fazendo hermenêutica para o povo depois aí do cativeiro. E por último, nós temos aí o abismo filosófico. É uma lacuna das opiniões acerca da vida, das circunstâncias e da natureza, que variam de acordo com a cultura de quem a escreveu. Dá-se uma importância aí pela razão da Bíblia ser escrita de formas diferenciadas, e a interpretação correta evita distorções do texto, diminuindo confusões e conflitos aí. A linguagem bíblica pode ser literal, figura ou simbólica. E aí, portanto, aí a importância aí do estudo da hermenêutica para estar fazendo uma diferenciação entre os tipos de linguagem a qual está sendo escrita. A interpretação da Bíblia. Ainda que o leitor não disponha de tempo, de recursos para estudar línguas originais, existem alguns materiais que podem estar ajudando o leitor a estar observando melhor aí o contexto da Bíblia. Por exemplo, nós temos aí, né, vários recursos, né, exemplo aí a chave linguística do Novo Testamento em grego, palavras-chave, dicionário hebraico, né, hebraico-português. É bom ter sempre um dicionário grego, né, grego-português, hebraico-português, para estar entendendo aí alguns termos aí que não foram traduzidos ou que vão nos dar alguma interpretação diferenciada. Por exemplo, a Bíblia, o prefixo bar em alguns nomes, igual Barrabás, Barnabé, Bartolomeu, o prefixo bar é filho. Então, o nome daquela pessoa é filho de alguém. Barrabás, filho de Rabás. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. E assim
por diante, o prefixo el em todos os nomes, Daniel, Samuel, Gabriel, o prefixo el em hebraico, né? É o Senhor, é Deus, certo? Para uma melhor compreensão bíblica, é bem que o estudante estude as línguas originais, não que falta desse conhecimento impedirá o entendimento correto, mas vai aprofundar melhor a percepção aí do autor. E nós temos aí uma outra matéria que mais na frente vamos estar estudando, que é a exegese. É uma ciência co-irmã da hermenêutica. Exegese é uma palavra grega que significa extrair, tirar para fora. Assim faz com que o leitor das escrituras extraia a verdade do texto bíblico, ao contrário de exegese, né? Não confunda exegese com exegese. Exegese significa colocar para dentro, colocar aí no texto aquilo que o texto não está falando, né? Uma manipulação. Muitos pregadores usam aí a exegese para estar manipulando a Bíblia segundo os seus interesses. Nós vamos estudar então mais para frente a exegese, que é extrair, tirar do texto ali o que realmente o texto está falando. A hermenêutica ainda é importante ainda para estar, pois estabelece regras para elucidar o texto. Sendo a Bíblia divina, precisamos de uma iluminação do Espírito para entendê-la. Sendo o livro, precisamos de obedecer algumas regras de interpretação. Igual, por exemplo, o nosso português, nós temos aí na gramática várias regras de interpretações que nos ajudam a entender melhor o texto. Da mesma forma, a hermenêutica aí é o nosso português bíblico. Regras para a interpretação da Bíblia. Antes de tomar as conclusões, verifique seu contexto, pois ele pode ser imediato ou remoto. Imediato, aquilo que está bem próximo do texto. Remoto, pode ser capítulos anteriores e posteriores. Lembre-se que o texto fora de contexto vira pretexto para uma heresia ou para obrigar a Bíblia a dizer aquilo que ela não está dizendo. Vamos citar um exemplo quando Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Não, muitas pessoas usam esse versículo: eu posso fazer qualquer coisa, porque na Bíblia está escrito que tudo posso em quem me fortalece. Mas na realidade, quando vamos olhar o contexto bíblico, não é assim. Quando você olha os versículos anteriores, você vai ver ali Paulo falando a história dele, do que ele tem passado por todas as lutas, por todas as dificuldades, por momentos bons, momentos difíceis, momentos fáceis, momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de bonança. Aí, a partir de toda essa vida, toda essa experiência, né, desse conhecimento empírico que Paulo tem, ele vem falando: hoje tudo posso em quem me fortalece. Tenho toda uma experiência, então posso passar por tudo porque o Senhor me fortalece. Né? Então, todo texto isolado, né, é aí a mãe de uma grande heresia. Muitos pregadores usam textos isolados, versículos isolados, para criar então as suas heresias. Então, um texto ele não pode ser isolado. Você precisa conhecer o texto, a parte anterior e a parte posterior daquele texto a qual você está estudando, a qual você vai estar trazendo aí estudo bíblico, escola bíblica, ou até mesmo nas suas ministrações. Os vários tipos de contexto. Além de ser mencionado, iremos verificar outros tipos de contextos, a qual o leitor deve considerar para uma real compreensão do texto. Meu contexto, contexto literário. Contexto literário de qualquer versículo é o parágrafo do qual faz parte. É a seção do qual o parágrafo é a parte e o livro da qual a seção é a parte. É o contexto definitivo de todo o texto da Bíblia. Aí é um contexto literário. Depois vem o contexto histórico. O que é o contexto histórico? Quando o fato está acontecendo. Onde na história a passagem se encaixa? O que está acontecendo na mesma época? Quais são as influências sociais políticas nesse tempo? Então, quando você vai estudar uma história, você precisa levar em conta aí algumas razões como essa, né? Quando está acontecendo? Qual época que isso aconteceu? Onde na passagem isso se encaixa? O que está acontecendo na mesma época?
E aí a gente pode pegar aí algumas Bíblias, né? Por exemplo, a Bíblia é, mais voltada para contextos históricos. Então você pode estar adquirindo uma Bíblia arqueológica. A Bíblia arqueológica ela mostra aí ela acompanha dados, mas de uma forma em datas, não da forma que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, nós vemos algumas histórias em Reis, nos livros de Reis, e nós vemos também a mesma história contada ali no livro das Crônicas. Então a Bíblia arqueológica vai estar ajudando, né, melhor compreensão aí em questão do contexto histórico. Contexto cultural. A cultura tem poderosa influência sobre todas as formas de comunicação. As culturas dos tempos bíblicos tiveram influência na criação da Bíblia. Estude-as então e terá maior informação do que se tem a princípio numa primeira leitura. Então nós podemos estudar aí a cultura, né, a história aí dos hebreus, história de Israel. Vamos estar conhecendo a cultura, né, a forma com que acontecia naquele momento. E algumas sugestões, né? Enciclopédia da Vida de Jesus, Manual de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, né? Para estar conhecendo aí os usos e costumes daquela época. E aí viaje através da Bíblia, né? E são alguns exemplos para se ter uma melhor compreensão da palavra. Aí vem o contexto geográfico, né? Uma investigação desse contexto responderá muitas perguntas e ampliará a visão do contexto que está afirmando. Como era o terreno? Quais eram as distâncias? De que lugar o autor está falando? Como era a cidade? O seu tamanho? Né? Igual nós vemos aí, Nínive, partindo por exemplo de Nínive. Nínive era uma cidade, quando a gente vai olhar nos históricos, na época, uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Nínive não era uma cidade marítima. Jonas, ele não foi vomitado em Nínive. Ele foi vomitado em uma outra cidade, e na outra cidade ele teve a opção, e um segundo chamado de Deus ali, ele teve ali a opção de aceitar ir para Nínive ou voltar para trás. Mas ele não foi, se você pegar bem o texto, você vai entender que ele não foi vomitado ali em Nínive, até porque Nínive não tem praia. Nínive não é uma cidade litorânea, certo? Contexto geográfico, então. Mais sugestão de livro, né? Atlas completo, geografia bíblica, geografia da Terra Santa e das terras bíblicas, são alguns exemplos aí que podemos adquirir para melhor compreensão aí dos estudos bíblicos. Contexto teológico, onde a passagem se encaixa com o resto das escrituras, aí uma coerência teológica. Mais algumas outras regras, estude a Bíblia partindo do pressuposto que ela é a autoridade máxima em questão de religião, fé e doutrina. Não se esqueça que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Os exemplos bíblicos só têm autoridade prática quando amparados por uma ordem e que os faça universal. Os princípios e propósitos das Escrituras é mudar as nossas vidas e não aumentar o nosso conhecimento, né? O propósito aí não é aumentar o nosso conhecimento, sim mudar, ter uma mudança aí na vida do leitor e na vida aí de quem são os nossos ouvintes, né, os nossos membros, os nossos discípulos, né? Então, o conhecimento da palavra não é para aumentar o nosso conhecimento. É interessante aumentar o nosso conhecimento, temos conhecimento da palavra, mas o grande propósito aí é uma mudança de vida que a Bíblia tem que causar em nossas vidas. Você precisa compreender gramaticamente a Bíblia antes de compreendê-la teologicamente. Entenda que, embora toda escritura seja útil, nem toda escritura é uma doutrina ou mandamento para si. É muito interessante saber, né, que nem tudo é doutrina, né? Por exemplo,
O apóstolo Paulo, quando fala ali do uso de véu, não é uma doutrina para os nossos dias de hoje, é uma cultura para aquela época. Então nós precisamos compreender algumas coisas, né, que alguns irmãos aí, eles têm algumas dificuldades, como por exemplo, até mesmo a ideia do ósculo santo. Não é uma cultura para o nosso momento, para os nossos dias atuais. É algo que Paulo ensina, que Paulo fala para aquela época. E nem tudo na Bíblia é uma doutrina para os nossos dias atuais. Erros geralmente cometidos. Por desconsiderar alguns princípios, algumas pessoas cometem erro ao se depararem com algumas dificuldades bíblicas. Vejamos. Nenhuma pessoa instruída alegaria ser capaz de explicar completamente todas as dificuldades bíblicas. Contudo, é um erro crítico pressupor-se que não foi ainda explicado e nunca será. O que não foi e nunca será explicado. Presumir que a Bíblia é culpada até que haja prova em contrário. Muitos críticos presumem que a Bíblia está errada e que algo venha a provar que ela está certa, até que algo venha a provar que ela está certa. Contudo, como acontece com qualquer cidadão acusado de um crime, a Bíblia deve ser tida como inocente, até que haja prova da sua culpa, né? Confundir nossas falíveis interpretações com a infalível relação de Deus. Jesus afirmou que a Escritura não pode falhar. Sendo um livro infalível, a Bíblia também é irrevogável. Jesus declarou: porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. As Escrituras têm ainda autoridade final, sendo a última palavra acerca do que ela aborda. Jesus valeu-se da Bíblia para resistir ao tentador, né? Quando ele disse está escrito, Satanás disse está escrito, para resolver discussões doutrinárias, para sustentar a sua verdade, né? Falhar na compreensão do contexto da passagem. Talvez o erro mais comum dos críticos seja tirar do texto o seu próprio contexto. Como diz o adágio, um texto fora de contexto simplesmente é um pretexto. Tudo isso pode provar a partir da Bíblia por meio desse procedimento errôneo. Exemplo, dá a quem te pede, em Mateus 5,42. Deixar de interpretar as passagens difíceis à luz das que são claras. Algumas passagens das Escrituras são difíceis de compreensão. Às vezes a dificuldade por serem obscuras, outras vezes as dificuldades em que as passagens parecem estar ensinando ao contrário a que a outra parte da Escritura ensina com clareza, né? Então é preciso fazer uma análise bem complexa aí de algumas situações. Talvez uma situação está dizendo uma coisa e em outro texto está dizendo outra coisa do mesmo assunto. É preciso analisar o porquê, né? Está dizendo em aparente contrariedade. Esquecer que a Bíblia é um livro humano com características humanas. Exceto que pequenas seções, como os 10 Mandamentos, que foram escritos pelo dedo de Deus, a Bíblia não foi verbalmente ditada. Seus escritores não foram secretários do Espírito Santo. Eles foram autores humanos que empregam estilos literários próprios. Exemplo, quando vemos a Bíblia, cada autor aí vem escrevendo da forma em que aconteciam na época em que eles viviam, né? Achei algo interessante que alguém disse: "Ah, mas a Bíblia não é de Deus, porque a Bíblia foi escrita por humanos." Aí alguém respondeu assim: "Que bom que foi escrito por humanos, porque se tivesse sido escrito por anjos, nenhum de nós leríamos o que ela havia sido escrita." Então, foi escrita por homens para nos facilitar entendimento, homens inspirados por Deus naquilo que escreveram, tanto histórias que aconteceram naqueles momentos, quanto milagres e outras coisas mais.
Assumir que diferentes narrações sejam falsas, pelo simples fato de divergirem entre si duas ou mais narrações do mesmo acontecimento, isso não significa que elas mutuamente exclusivas. Por exemplo, Mateus 28:5 diz que havia um anjo junto ao túmulo de Jesus depois da ressurreição, ao passo que João nos informa que havia dois. Não há, porém, nenhuma contradição. De fato, uma infalível regra matemática que facilmente explica esse problema. Onde quer que haja dois, sempre há um. E nisso não existe erro. Não diz que havia nenhum, nem dois. Foi a forma em que um viu e a forma em que o outro viu, mas isso não significa que haja uma contradição entre os dois, né? Outro exemplo, de igual forma, Mateus 27:5 nos informa que Judas enforcou-se, mas Lucas diz que, precipitando, rompeu-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Uma vez que esses dois relatos diferem entre si, mas não estão mutuamente exclusivos, seja Judas enforcou numa árvore à beira de um penhasco e seu corpo caiu em todas as rochas embaixo, então as suas entranhas se derramaram para fora, né, como bem Lucas descreve. Aí nós temos duas situações também, né? Em Mateus contando uma história e Lucas contando outra história. Mas é como nós vemos aquela brincadeira do telefone sem fio. Uma informação passa para um, passa para outro, sempre há uma diferença entre um contexto ou outro. O fato é que ele se precipitou, ou se enforcou, ou se rompeu pelo meio. O fato é que ele realmente suicidou-se. Né? A gente entende que ele realmente suicidou, não importando se foi um enforcamento, um auto-enforcamento, ou se foi um rompimento pelo meio ali, né? Através de uma corda, através de alguma coisa que ele tinha ali para estar dando cabo da sua própria vida. Isso não é relevante. Presumir que a Bíblia aprova tudo que registra. É um erro admitir que tudo que a Bíblia contém seja recomendado por ela. Toda a Bíblia é verdadeira, é fato, mas ela registra algumas mentiras, como por exemplo as de Satanás, conforme, né, Gênesis 3:4, João 8:44, de Raabe em Juízes 2:4. A inspiração está sobre toda a Bíblia, de forma tão completa, abrangente, que ela registra essa exatidão e verdade, até mesmo as mentiras e os erros dos que pecaram. A verdade na Bíblia encontra-se no que ela revela, não em tudo que ela registra, sem que faça distinção, e pode concluir que a maneira errada que a Bíblia ensina a imoralidade, porque ela narra pecado de Davi, ou que promove a poligamia, né? Que registra aí o caso de Salomão. Não quer dizer que a Bíblia aprova tudo que ela registra. Ela mostra, sim, os erros, ela não esconde os erros dos profetas, os erros dos reis, dos homens, aí, dos grandes homens da Bíblia. Confundir afirmações gerais com universais. Exemplo, o livro de Provérbios é um bom exemplo de casos assim. Dizeres proverbiais, por sua própria natureza, dão exemplo a uma direção e não uma certa aplicável de todos os casos. São regras para a vida, mas regras que admitem exceções. Outro exemplo de verdade em geral é Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Entretanto, outras passagens da Bíblia que mostram isso nem sempre é verdade. De fato, alguns homens piedosos na Bíblia, inclusive Jó, Eli, e outros tiveram filhos perversos, né? Samuel, por exemplo, teve filhos perversos, embora eram grandes homens de Deus no princípio, né? Uma frase de Lutero: quando encontro alguma contradição na Bíblia, chego à seguinte conclusão: ou é um erro do copista, ou de tradução mal feita do original, ou mesmo não consigo entender. Eu mesmo não consigo entender. Por exemplo, um erro de tradução.
Aqui no nosso português, Brasil, quando foi traduzir alguns versículos, tanto em Apocalipse quanto em Gênesis, vem chamando arco-íris, quando na verdade arco-íris não seria o nome correto. Seria arco celeste, o arco de Deus, o arco do Senhor. Por que está arco-íris então? Porque o primeiro a traduzir a Bíblia, foi João Ferreira de Almeida, era a ideia que ele tinha daquele arco. É o que todo mundo chamava. Então ficou chamado como arco-íris, quando na verdade deveria ser arco celeste, o arco de Deus. Porque não é de íris. Íris é um demônio. O arco não é de íris. O arco, sim, é de Deus. Simbolismos e tipologias da Bíblia. A Bíblia é riquíssima em símbolos. É muito importante que o leitor da Bíblia familiarizar-se com os tais, pois quando eles aparecem no texto, trazem verdades profundas. Exemplos, serpente, pomba, né? E colocamos arco-íris aí, né? A água, o vento e etc. E o que é? A tipologia é um objeto que serve de modelo, figura, exemplo, sinal ou sombra. A palavra do grego tupos no Novo Testamento aparece pela primeira vez no texto de João 22 e 5. Como sinal, disseram-lhe. Então os discípulos vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui está o sinal da palavra que é tupos ou tipo, né? Aí um exemplo de tipo, né? Tipo, nós vamos usar tipo e antitipo, a diferença entre um e outro, né? Exemplo, serpente, mesmos exemplos anteriores, né? Serpente, pomba, arco, água, fogo, vento, etc. São os tipos. E a tipologia da Bíblia. Tipo, objeto que serve de modelo, figura ou exemplo, né? Para então que seja um tipo verdadeiro, deve-se buscar três qualidades essenciais, que são, primeiro, tem que ser um retrato fiel da pessoa ou daquilo que representa ou prefigura. Um tipo é um rascunho ou um bosquejo da redenção e deve ser bastante claro para assemelhar-se ao antitipo. Por exemplo, Arão é um tipo obscuro do sumo sacerdote, que aponta para o grande sumo sacerdote, que é Cristo. E o dia da expiação em Israel é uma figura, um retrato que aponta aí para a obra expiatória de Cristo, em Levíticos 16. O segundo, um tipo deve indicar algo divinal, como tal, deve servir semelhança do antitipo. Tanto o tipo quanto o antitipo são pré-ordenados com partes do programa da redenção, só Deus pode apontar os tipos, né? E o terceiro, um tipo sempre prefigura algo do futuro, né? Um tipo bíblico predito numa profecia possui uma substância que difere somente na forma e deve ser distinguido em um exemplo ou um tipo. Um símbolo que pode representar uma coisa presente no passado ou ainda no futuro. Tipos humanos de Cristo: Adão, Abel, Melquisedeque, Isaac, Sansão, Moisés e Jonas. Tipos não humanos de Cristo, né? Na questão de salvação. A arca de Noé, a rocha de Horebe, todo o tabernáculo, né, prefigura aí um tipo de Cristo, todo o sistema levítico do culto, a serpente de metal aí levantada por Moisés no deserto, o pão e o vinho e etc. Observem que, além dos tipos de Cristo, existem outros tipos. Exemplo, a igreja, o Espírito Santo, da igreja do Espírito Santo e etc. E aí vamos entender aí também uma numerologia bíblica. A Bíblia é farta nas citações de números.
né? Existe um livro com esse nome para mostrar o quão são importantes, né? Aí nós vamos entender então o estilo e os números, algumas simbologias dos números. Número um, trata aí de unidade, um só Deus, um começo. As primeiras ocorrências das palavras, expressões mostram sua essencial quando interpretado. Número 2, a diferença, né? Quando duas pessoas totalmente diferentes concordam, testificam sobre algo decisivo numa decisão do contrário. Dois implica em oposição, inimizade, divisão. Dois também pode ser interpretado como os dois caminhos, né? E as duas forças, o bem e o mal. E aí nós temos aí, né, o número 3, a completude, como três linhas se completam, né, de forma uma figura geométrica, né, um triângulo, por exemplo. Assim, três falas da importância da perfeição da completude divina. O número 3 fala também do testemunho abundante, né, três definições sobre Deus. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. Três divisões do tabernáculo: o átrio, o santuário, o santo dos santos. Três minerais usados no tabernáculo: ouro, prata e bronze. O ouro representa o que é divino, puro e santo. A prata, como moeda que se compra a redenção. O bronze, ou o cobre, né? O bronze e o cobre é a mesma coisa. Fala do juízo, que pode resistir ao fogo. Três cores são mencionadas juntas, né? O azul, o púrpura e o vermelho. Três acessos ao tabernáculo: o portão, a cortina, o véu do santuário. Três lâmpadas: a luz natural sobre o átrio, a luz que vinha do candelabro no santuário, a luz da glória de Shekinah, o santo dos santos, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e outros três mais. Três grandes festas: Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo. Três líquidos no tabernáculo: sangue, água e azeite. Três tipos de sacrifício eram oferecidos: touro, ovelha, carneiros, pombas e rolinhas. E assim vamos mais diversos outros. Número 3. Número 4 aí, né? O número do governo no mundo: quatro pontos cardeais, quatro estações do ano, quatro cantos da terra, quatro ventos, quatro evangelhos. Cinco representa aí a graça de Deus, né? Davi apanhou cinco pedrinhas, cinco talentos, cinco pães. Cinco eram as virgens prudentes, cinco eram as loucas. Seis é o número do homem, né? Fala da perfeição, fala aí do número do anticristo, os três, seis, 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 seis. O sete fala da perfeição e vários outros setes nós encontramos na Bíblia, né? Sete espíritos, sete estrelas. O Apocalipse fala muito de sete: sete juízos, sete trombetas, sete trovões. O 8 fala da ressurreição e regeneração, né? Um novo começo, né? O 9 fala dos julgamentos, né? A multiplicação, 3 vezes 3 a soma do resultado de completude divina. 10 fala da perfeição ordinal, quando um novo primeiro aparece depois do número 9, né? São 10 dedos, são 10 mandamentos. 11 fala de desordem, de desorganização. O 12 é considerado aí o número da perfeição governamental, né? 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12 fundamentos, 12 apóstolos. O 13 já fala de rebelião, de apostasia, né? E vai falando 40, 70 e diversos outros números nós temos aí na linguagem bíblica. Figuras de linguagem. A figura de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras são usadas na comunicação de um sentido não literal. É uma representação legítima que pretende comunicar mais clara e graficamente uma ideia literal. Dar uma vida, uma cor, uma passagem, chamar a atenção, tornar ideias mais abstratas, mais completas. Uma característica entre dois objetos ou fatos, caracterizando com o que é próprio do outro, é a metáfora, né? A metáfora é uma comparação mais forte que a símile. Vamos estar falando sobre a símile daqui a pouco, pelo fato de que a equivalência direta posta entre dois objetos. Algumas referências a sinédoque. Sinédoque é
tomar parte pelo todo ou por uma parte, o plural pelo singular, o gênero pela espécie ou vice-versa. Trata-se de ideias mais conceituais. E temos alguns exemplos aí em Salmos, em Atos, em Gênesis e Romanos. A metomínia é o emprego de um nome com o qual tem relação. É empregar a causa pelo efeito, ou sinal pelo símbolo, pela realidade que indica o símbolo. A prosopopeia é a personificação de coisas inanimadas, atribuição, atribuindo aí os feitos e ações das pessoas. Ironia, né? A expressão do contrário do que quer dizer, porém sempre de tal maneira de ressaltar o sentido verdadeiro. A hipérbole é um exagero para dar ênfase, representando uma coisa com muito maior ou menor grau, de que em realidade que é apresentá-la uma viva imaginação. A personificação é atribuir as características humanas às coisas, ideias ou animais. E o zoomorfismo é atribuir características animais a homens ou a Deus. Antropomorfismo é atribuir características humanas a Deus. Antropopatismo é atribuir sentimentos humanos a Deus. E nós temos exemplos aí de metáfora, né? Algumas metáforas, né? Por exemplo, Judá é o leãozinho, né? Vós sois o sal da terra, né? Como Paraná o sal. Vós sois a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, né? Então essa aí foi mais uma aula aí do nosso curso de Teologia Fundamental. Espero que tenham gostado. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Ajude aí o nosso canal. Que Deus em Cristo possa estar abençoando grandemente a sua vida. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.